Você está assistindo o programa de previsões da semana do Personare. Eu vou conversar aqui com a astróloga Nayara Tomaino e a astróloga Vanessa Toleski, que está sempre aqui com a gente no programa, para falar sobre as previsões astrológicas para a semana que vai começar. Mas antes, eu quero te convidar a ver no horóscopo personalizado a casa que o Sol e que Vênus estão ativando para você nesse momento. Essa casa, essa área da vida, vai ser mexida aí, você vai saber logo, logo como. Para você descobrir a área da vida que o Sol está transitando nesse momento, que o Sol está iluminando, e também Vênus, você vai acessar o horóscopo personalizado. Aqui você vai descobrir, vai olhar logo no início, sempre tem um trânsito de Sol na casa e Lua na casa. É nesse trânsito que você vai ver a área da vida. Então aqui no meu caso eu estou com o Sol na casa 10, e vai ler também para você entender o que é essa área da vida. E você consegue também, procurando aqui na sua lista de todos os trânsitos, na lateral, ver o trânsito de Vênus na casa. E aí você vai também ouvir o programa sabendo qual a área da vida, qual a casa que você está com Vênus, porque esses dois planetas eles vão ser abordados agora no programa. Agora que você já sabe a área da vida que o Sol e Vênus estão ativando nesse momento, vamos assistir o programa? Então vamos lá, Vanessa. A gente está com os tambores rufando aqui nesse clima que não acalma, pré-eleições e entre eleições. Qual é o spoiler dessa semana? Tambores vão rufar. Não é esse spoiler, estou brincando. Eu quase olhei pro roteiro aqui. Não é? Estou brincando. Chegou o Deus do submundo. Lide com isto. Eu que lute. Gente. Carol, a gente que lute, pois não há luz sem a sombra, né? A gente vai ter que lidar com essa dualidade essa semana. A gente brinca que a Nay dá notícias ruins com um jeito tão, né, gentil. A gente vai ter que lidar com isso essa semana. Ai, vamos lá, Vanessa, os 3 temas da semana. Plutão tá na área, vocês falaram Deus do submundo, eu já sei que Plutão tá na área. Explica aí pra gente, Vanessa, esse primeiro aí plutoniano, essa semana plutoniana. Isso, então o primeiro chegou o Deus do submundo, lide com isso. Por que a gente falou do Deus do submundo? Porque o Deus do submundo, para a mitologia grega, é o Plutão, e nessa semana ele está em muito destaque, porque o Sol e Vênus juntos quadram, que é um aspecto de tensão, Plutão. E aí a Nay já fez um spoiler do spoiler, quando ela falou que a gente ia ter que lidar com luz e sombra. Luz, literalmente, é o Sol, mas a sombra é o Plutão. E numa semana que a gente tem Plutão muito forte, emerge tudo muito para fora, seja no coletivo ou no pessoal. Começa a rolar crises, problemas, intensificações. A única coisa que, digamos assim, ameniza isso é o fato de que a gente vai começar com uma lua minguante na segunda-feira, e a lua minguante ela reduz ao invés de aumentar. Mas segunda-feira já vai ser um dia em que Plutão também vai ficar em destaque, porque a Lua vai se opor ao Plutão em Capricórnio. Então, já na segunda-feira, a gente vai sentir esse clima, e aí a gente vai precisar lidar, como disse o título, né? Para que a gente não se perca nessa história, não entre, talvez, em confusões desnecessárias, porque é uma semana que pega fogo. Vanessa, eu achei tudo que você já trouxe, essa questão da mitologia, né, do Plutão, Hades em grego, né, e acho que é interessante o fato de que quando a crença, né, é de que quando as pessoas morriam, seria Plutão que ia falar se elas iriam para Tártaro, que era ali o submundo, ou os Campos Elíseos, né, que seria ali o céu. E acho que isso nos demonstra que em uma situação crítica, em um encerramento, essas questões que falam sobre as nossas sombras, que vão ser muito decisivas para falar se a gente vai enfrentar essa sombra, esse encerramento, essa crise, de uma maneira que a gente vai ter um renascimento, um começo, ou se a gente vai entrar ali para o submundo, né? Então, acho que vai ser muito interessante a gente pensar, sem romantizar as crises, mas se a crise já veio, no que a gente pode fazer com elas, né? Acho que aquela situação que a gente pensa assim, olha, eu não sou responsável
por todos os meus traumas, essas situações difíceis que estão acontecendo a mim, mas só eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu emocional, de fazer algo por mim. Então, acho que se a gente começar com essa ideia, porque a gente pode acessar, sim, né, algumas mágoas, coisas do passado, como você falou, já chega a lua minguando em Câncer, que também fala sobre o passado. Então, acho que vai ser muito interessante a gente cuidar do nosso emocional nesse sentido, para que a gente consiga transformar essa crise numa transformação mesmo, né, num renascimento, que também é uma característica plutoniana, né? E aí, Vanessa, eu convidei as pessoas a verem a área da vida que elas estão com Sol e com Vênus, porque a gente vai ter esse aspecto, Plutão vai estar ali mexendo com essa área da vida, é isso? Exato. E aí é importante entender que o céu é muito criativo para falar em como que ele vai mexer. Então, eu vou dar um exemplo. Vai que você tem Sol e Vênus lá na casa da família. Aí esses aspectos vão ficar exatos lá na quarta-feira e na quinta-feira. Pode ser que você não esteja, você com problema com a família, mas a sua família pode ter um problema nessa semana. É uma semana de desencadeamento de situações de crise. E uma coisa que eu também daria como dica, que é quase um subtítulo, é: não cutuque a onça com vara curta, porque é uma semana que a onça vai pular em cima de você. Tá? A gente, quando tem Plutão ativado, a gente não brinca com as coisas, a gente tem que ser mais cuidadoso, porque ali tem um climinha aí de basta acender o fósforo para dar ali um estouro. E outra coisa, pode ser que a gente tenha no coletivo alguma coisa muito dramática ou intensa, ou uma sensação de tensão. Então, em termos de clima pré-eleitoral, vamos colocar que é uma das piores semanas, quiçá a pior. E, Nai, nessa questão das notícias coletivas, assim, você vê alguma, além da tensão que já está, é aquilo que a gente falou, não vem falando, né? Independente do resultado, a gente sabe que uma parte grande da população vai estar infeliz no resultado das eleições, então isso gera em todo mundo uma grande tensão nesse momento. Mas, fora isso, a gente pode esperar algum desenrolar, alguma reviravolta, alguma coisa vindo à tona, Plutão mostrando alguma coisa que ninguém estava vendo? Carol, sim, o Sol, assim como o Saturno, ele pode representar os nossos representantes maiores, né? Quando a gente teve o desenvolvimento da astrologia, o Sol era o rei, né? E quando a gente tem esse aspecto tenso com Plutão, a gente pode ver alguma revelação, uma disputa de poder que não é tão boa para esse representante. Então, aquele podre que aparece, aquela pessoa que é desafiada, né, disputa de poder, para o coletivo também é muito tenso. O Plutão, ele tem a ver com terremotos, catástrofes, não que vá acontecer algo assim, mas o clima pode sim acontecer, às vezes acontece, mas o clima relacionado a isso, né? Então a gente tem que observar o coletivo, como ele se volta para alguma crise. Mortes coletivas também acontecem, às vezes, quando nós temos esses aspectos com Plutão. Ai, gente, vamos lá, vamos ver se melhora, né? A Vanessa falou para a gente economizar energia. Como é que é essa história, o segundo tema aí, Vanessa? Busque saber o que fazer com a sua energia. Porque este Sol e Vênus vão estar ali no bom aspecto com Marte. E Marte tem a ver com direcionamento, para onde é que eu vou. E aí, a gente talvez vá ficar entre dois direcionamentos. Um talvez nem tão saudável e um pouco mais saudável. Para onde é que eu quero ir, né? Então, esse é um dos aspectos da semana que favorece. E o outro aspecto também começa no final de semana, a partir ali da sexta-feira, que o Mercúrio faz um trígono com Saturno, pegando o final de semana, que é um excelente aspecto para reflexão, para conversas. Então, se você tiver numa situação de crise ou até num desentendimento, talvez mais a partir do final de semana, você pode encontrar um conselheiro que vai te dar bons insights, ou você pode encontrar informações que vão te ajudar de alguma maneira.
Então, esses aqui são 2 aspectos de apoio na semana, uma semana que ainda vai ter um lado ativo, né? O Sol em trígono com Marte, rola atração também, né? Vênus em trígono com Marte. Eu só diria para os solteiros se acautelarem, porque a gente está vendo que o céu não está de brincadeira, né? Vai encontrar o crush e a Plutão ali, ó, olhando para você. Esse aspecto aí, sextou, que a Vanessa soltou aí, sexta-feira, peraí, deixa eu ver aqui, qual é Mercúrio em trígono com Saturno, sextou, sexta-feira, justamente, a gente vai ter uma sensação que essas crises que vieram à tona durante a semana, elas acalmaram, uma coisa não cresceu, não foi num crescente nas redes sociais, nas notícias e tal. É interessante porque esse aspecto ele traz uma puxada na orelha para a responsabilidade na nossa comunicação. Já que Saturno atua como um limitador, mas a gente vai ter esse Mercúrio agindo. Eu acho que pode ser um ótimo dia para a gente colocar a mão na consciência e ver, avaliar como a gente tem usado a nossa comunicação. Pode ser um dia ótimo para a gente pedir conselho para os nossos pais, para um professor, para a chefia, porque essa autoridade pode nos ajudar ali através da comunicação. Mas o que a Vanessa falou sobre a gente conseguir direcionar a energia é importante. Normalmente, nas semanas que a gente está com o lua minguante, a gente sente mais cansaço mesmo. Então, vem ali esse impulso de energia, mas o Marte, assim como o Saturno, eles são planetas maléficos. Então, às vezes, a gente pode ver ali um pouquinho de mau humor, uma impaciência, querer resolver as coisas de um jeito meio ali do nosso jeito, né? E com tanto Libra no céu, a gente tem sempre que pensar também no outro. Quer dizer, é uma semana que já vai estar acontecendo a crise, né? E que aí parte de como lidar com isso é a gente olhar onde a gente está colocando a nossa energia, até para a gente não se desgastar ainda mais. E, de repente, assim, está surgindo uma crise num relacionamento, como vocês falaram, oportunidade, de repente, de finalizar algo na vida. Mas, para quem faz terapia, eu sempre dou a dica, vê o que veio à tona. E quando tem semana com Plutão forte, eu acho que é aquela semana para você ver o que você não tinha visto ainda, né? Ainda não foi fundo o suficiente, a situação continua acontecendo na sua vida, parece às vezes um filme, né? Nossa, toda vez eu estou nesse mesmo lugar, porque você ainda não foi o fundo suficiente. Então, Plutão tem esse lado também de mergulhar, né? E aí podemos ir para o nosso último tema da semana, Vanessa. Lidando com atrapalhos, que é uma das facetas da quadratura de Marte com Netuno. Quadratura, para quem não sabe, é um aspecto de tensão. Então, quando a gente tem o Marte com Netuno, a gente tem uma energia mais atrapalhada, mais ligada a acidentes, e aí, como a Nay tinha colocado, infelizmente pode ser uma semana com perdas de vidas ou perdas materiais, tá? Não é uma semana muito fácil para negócios também, Vênus tem muito a ver com dinheiro, vai dar vontade de fazer negócio, mas tem que ser muito cauteloso. E esse Marte aqui quadrado com Netuno, nesse clima aqui inflamado que a gente está vendo, ele dá uma cegueira, gente. Então, tudo que a gente está colocando aqui de cautela, de inteligência, para quem está vendo o programa, vale muito. E o que a gente colocou também, onde eu vou gastar a minha energia, com quem, com o quê, porque às vezes a gente está levando muito a sério as coisas e passa, né? Daqui a um ano ninguém vai lembrar tanto assim desses dias, né? Carol, como a Vanessa falou, a maioria dos acidentes e dos atrapalhos podem acontecer mesmo por conta de distração, né? Então, a gente ter uma semana com uma maior organização, fazer listas, não agir de uma maneira impulsiva, porque esse aspecto tenso com Marte, às vezes vem com aquele impulso, não, agora eu vou tomar uma atitude. Mas, às vezes, a gente está tomando uma atitude baseada numa ilusão. Então, além da gente se organizar, fazer as nossas listas, quando você for tomar uma atitude, peça uma segunda opinião, porque às vezes você vai estar tomando uma atitude e essa pessoa que às vezes não está envolvida naquela situação vai conseguir te alertar e falar, olha, você não está vendo isso, temos essa questão aqui por trás.
E é interessante também a gente ficar de olho nas questões que falam sobre o escapismo, o idealismo, porque esse Marte vem a gente querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e com essa certa ilusão netoniana, às vezes a gente vai querer mesmo escapar da realidade, falar isso aqui não é exatamente o que eu quero, então eu vou ali criar uma realidade alternativa. Pode ser legal para a gente assistir uma série de fantasia, a gente designar nada que prenda e exija muito a nossa atenção, para a gente conseguir se distrair, respirar e depois, num momento mais oportuno, voltar com mais foco. Eu achei interessante, Nai, o que você falou da ilusão, porque essa semana, galera, é uma semana que pode voltar ou aparecer um elemento famoso, o boy lixo. Tá? O boy lixo, gente, é a coisa do Plutão. Então, tomem muito cuidado com as ilusões, porque nessa semana solteiros precisam se cautelar e pode ter um retorno daquele cara com quem você tinha uma relação tóxica, mas com uma conexão sexual muito forte. Plutão pega muito no chakra básico, né? Então, cuidado com as tentações e com as ilusões. Foi um excelente conselho que a Nayara deu. Gente, quem estiver assistindo o programa e durante a semana, boy lixo, procurar, você vem aqui, comenta, só bota aquele emoji da mãozinha assim, eu já vou entender, não precisa falar nada, só bota assim, tipo, tá comigo. Aí a gente vai mandar coração, vai mandar reiki. A gente vai tentar te ajudar de muitas formas, tá bom? Então, essas são as previsões da semana. Quem está com boy lixo aí já comenta assim para mim. E comenta também a área da vida que você está com Sol e está com Vênus ativando para a gente continuar essa conversa com você. E não deixe de seguir a astróloga Vanessa Toleski, a astróloga Nayara Tomaino nas redes sociais. Eu destaquei aqui o @ para vocês, que elas dão muitas dicas legais ao longo da semana. E também se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente lançar um novo programa, você recebe um aviso. Eu te vejo nas próximas previsões.